Boa noite. Ele nasceu em 1954 na Ucrânia. Em 1959, imigrou para Israel com seus pais. Submeteu-se a 5 operações de catarata sem sucesso e aos 7 anos foi declarado legalmente cego. Anos mais tarde, por meio de exercícios para os olhos e terapia de movimento, ele conseguia ler sem óculos e começava a trabalhar com deficientes físicos, recebendo atenção nacional por seu trabalho na área de recuperação da saúde. Em 1975, imigrou para os Estados Unidos a fim de continuar seus estudos, fazendo bacharelado e doutorado. E em 1977, fundou o Center for Conscious Vision em São Francisco. Depois, em 1980, estabeleceu o Center and School for Self-Healing. E em 1982, obteve uma habilitação de motorista. Esse trabalho pioneiro no campo da saúde holística é conhecido nos Estados Unidos e no exterior. Sua maneira única de abordar o cuidado da saúde, a capacitação do indivíduo, é uma mensagem de inspiração e esperança. E também constitui um guia prático de exercícios específicos para todas as pessoas. Seu livro Self-Healing, My Life and Vision descreve o seu próprio progresso e o desenvolvimento de seu sistema terapêutico durante seus primeiros 10 anos de prática. Na última segunda-feira, ele esteve em Ribeirão Preto, proferindo palestra nas dependências do Centro Universitário Uniceb Coque, oportunidade em que detalhou seu método de reeducação visual, o método Self-Healing Meir Schneider. Nesse mesmo dia, ele nos concedeu essa interessante entrevista. Foi com singular prazer e profunda emoção que eu recebi o Dr. Meir Schneider. Dr. Schneider, que prazer! Que prazer, eu muito feliz estou no seu programa. Obrigado. Ele entende tudo que se fala em português, mas às vezes na hora de devolver ele dá uma misturadinha. Como eu não sei um inglês muito fluente, convocamos uma tradutora, que é a Beatriz Nascimento. Beatriz Nascimento é terapeuta, é uma das primeiras a utilizar o método self-healing, que é autocura, aqui no Brasil. Muito obrigado por você ter vindo. E vai fazer às vezes de tradutora, né? But I want to say something important about Beatriz. Ele quer dizer uma coisa importante sobre mim. Beatriz is not simply a translator. Ela não é simplesmente uma tradutora. She is one of the top teachers of my work worldwide. Ela é uma das mais importantes instrutoras do meu método pelo mundo afora. She came to me in 1988 to San Francisco. Ela veio até mim em São Francisco em 1988. And she worked with me on her muscular dystrophy. Para trabalhar comigo na sua distrofia muscular. Her mother went to the wheelchair and eventually died. A mãe dela acabou numa cadeira de rodas e finalmente faleceu. And she worked on herself like a bulldozer. E Beatriz continuou trabalhando com ela como um burro de carga. Olha só. And the result is she improved by 40%. E como resultado, melhorou 40%. She couldn't eat a meal because she couldn't chew. She didn't have the strength to chew. Ela não conseguia comer uma refeição inteira por causa da fraqueza para mastigar. She could not lift her arm all the way. Não conseguia levantar os braços totalmente. And she was not able to dance anymore. E não conseguia mais dançar. And we improved her, and that is true for the last 22 years. Isso é verdade nos últimos 22 anos. Right now we have some more work to do. Agora a gente tem um pouco mais de trabalho para fazer. But she improved very much. Mas ela melhorou muito. And then she became very determined to study my work, and as a professor and occupational therapist, to teach my work to the faculty of the university she came from. Daí ela ficou muito interessada em estudar o meu trabalho e como professora de terapia ocupacional trouxe o método para a universidade. So we don't have a translator here, we have one of my best friends. Então nós não temos uma tradutora aqui, temos uma das minhas melhores amigas. Eu estou tendo um grande prazer em conhecê-la, porque na minha pesquisa também, além dos livros que eu consultei, 2 tomos, né,
dois volumes, e depois eu vou falar dos livros. Eu fui à internet, que é a fonte hoje, né, com todo cuidado, e você está lá referenciada em múltiplas páginas, viu, Beatriz? Parabéns. E tudo que ele disse está lá, viu? Colegas seus falando de você como das mais importantes aplicadoras, se não estudiosas do método self-healing. Queria perguntar para ele vai me entender tranquilamente, se esse termo autocura, self, próprio, healing, cura, autocura, ele se aplica bem, porque parece que é muito mais que isso, né, Dr. Meir? Well, you know, the idea of self-healing is that you invest time in yourself. A ideia de autocura, de self-healing, é que você investe tempo em si próprio. And not only you invest time in yourself, you try to put your mind to have good connection with your body. Não só investe tempo, mas também coloca a sua mente na conexão com o seu corpo. The idea is that something about what we do in life causes degeneration to too many people. A ideia é que muitas das coisas que a gente faz na vida causa degeneração em muita gente. And it's not necessary to have it. Que muitas delas são desnecessárias. So we have a method that helps you completely change the way that most people's bodies function. Nós temos um método que ensina as pessoas a mudar a maneira do corpo funcionar. And so the idea of self-healing is not religious. A ideia de self-healing não é uma ideia religiosa. Não tem nada a ver com religião, né? Com fé, com dogma, né? No, it's not religious, and it's not spiritual. E não é espiritual. It's not that I don't have belief in spiritualism, but it has nothing to do with my method. Não que eu não tenha minhas ideias sobre espiritualidade, mas não tem nada a ver com o método. It's, in my opinion, if I'm successful, going to be the new physical therapy in 100 years. Na minha ideia, se eu for bem sucedido, if I'm successful, it's going to be the new physical therapy. Se eu for bem sucedido na minha tarefa, isto vai ser a nova fisioterapia do futuro. Now, a lot is standing in my way, though. Mas tem muitos obstáculos no meu caminho. One thing is that most people are lazy. Um deles é que a maioria das pessoas é preguiçosa. Even people who work on the body. Mesmo aquelas que trabalham com o corpo. People who go to the gym. Que fazem exercícios numa academia. They're lazy. Também são preguiçosos. Why? Por quê? Because they continue to use muscles that they always used. Porque eles continuam a usar os mesmos músculos que sempre usam. And they continue patterns that don't work for them. E mantêm padrões que não são benéficos a eles. Because what happens is we use too few of our muscles these days. Porque o que acontece é que a gente usa muito poucos dos músculos que nós temos. Dr. Meir, basicamente é um método, né, uma terapia, vamos dizer assim, centrada, fundamentada no movimento. Yes. Basicamente o movimento, né? Movement is life. Movimento da vida, né? Movimento é vida. Exatamente. Bom, a sua história é muito emocionante, bonita, a sua biografia. Não vamos ficar contando o tempo todo, porque nós quero falar mais do seu método, mas fundamentalmente, o senhor passou por quantas cirurgias de catarata congênita, Dr. Meir? I passed 5 surgeries and they were all unsuccessful. 5 cirurgias e todas mal sucedidas. Because they made an experiment where they tried to remove parts of my lens and the rest became scar tissue. Eles fizeram várias experiências e tentaram remover parte do meu cristalino. E a maior parte dele ficou tecido cicatricial. Now, my 2 kids were born with cataracts. Meus 2 filhos nasceram com catarata congênita. And their surgeries were very successful. E as cirurgias deles foram muito bem sucedidas. They removed their whole lens at the age of 2 weeks. Eles tiraram todo o cristalino com 2 semanas de vida. Which allowed the brain to develop normally like any other baby. O que permitiu ao cérebro desenvolver normalmente como qualquer bebê.
in combination with eye exercises, the vision is out of anyone's imagination. It's beyond the charts. Isso, em combinação com os exercícios visuais, a visão deles é inimaginável. So I just want to explain to you that I use medicine when medicine feels to me necessary. Mas eu quero lembrar que eu uso a medicina quando a medicina me parece Quer dizer, necessária. não está vendendo nenhum fenômeno de cura, nada, é tudo produto de sua experiência pessoal, vivida. What works is what's good. O que funciona é o que é bom. Muito bom. Tamir, conta essa história pra gente, que aos 17 anos, com um garoto, um adolescente amigo seu, ele começou a falar de uns exercícios, o senhor começou a levar a sério esses exercícios, e parece que foi o ponto de partida para esse, entre aspas, esse milagre que aconteceu com o senhor. It's far from being a miracle. Está muito longe de ser um milagre. It was hard work. It was 13 hours a day. É pesado. Um trabalho muito duro, 30 horas por dia. O senhor não vê isso como nenhum fenômeno. Aconteceu em função da sua disciplina, da sua determinação, de sua vontade. É isso? Absolutely. The reason I did the surgeries for my kids at the age of 2 weeks Com certeza, a razão por qual eu fiz a cirurgia dos meus filhos há 2 semanas was that I discovered that at the age of 8 weeks, the visual brain in the cortex starts to be developed. É que eu descobri que com 8 meses a parte do cérebro responsável pela visão é desenvolvida, aos 8 meses. Now, I missed that. E eu perdi essa fase. And the cataract is an obstruction. The lens is opaque, so it had to be removed. Então, aqui a catarata é uma obstrução do cristalino, fica opaco e, portanto, tem que ser removido. I didn't have that luck. E eu não tive essa sorte. So the first 17 years of my life I was reading Braille. Por isso que os primeiros 17 anos da minha vida eu aprendi a ler em braille. But I learned in that time to start and change my habits of looking. E nesse momento eu aprendi a começar e a treinar, a mudar os meus hábitos de visão. For example, when I used to read Braille, Por exemplo, quando eu lia em braille, I would try to see what those dots that I feel are all about. eu tentava enxergar os pontinhos do braille. And my teacher would say, look away, you can't see anything anyway. E o professor falava, não olha, você não pode ver de qualquer forma. Think what that does to the mind. Veja o que isso faz para a mente. Even if I could see something, my teacher said, it's not worth anything. Mesmo que eu pudesse ver um pouquinho, a minha professora falava que eu não podia ver nada. Think what your glasses are doing for you. Pensa o que os seus óculos fazem com você. Even if you have a possibility of seeing better, it's a hypnosis. You think now, and your doctor thought that there's no way for you to see better. Mesmo que haja uma possibilidade de você ver melhor, funciona como uma hipnose e o seu médico reforça que você não pode ver melhor. We need a revolution. Precisamos de uma revolução. No flags, Sem bandeiras, no big statements. sem grandes estardalhaços, simples. Believe in ourselves. Acreditar em nós mesmos. Quer dizer, o que me leva a depreender a essa altura de nossa deliciosa conversa, que a ordem é quebrar paradigmas, né? Exactly. Não dá para trás, Exatamente. não para onde ninguém olha. And this is Brazil, New Andar para York. trás, né? Fazer Yeah. Todo mundo anda para frente, vamos andar para trás, né? É isso? You know, in New York, in Israel, in China, in Brazil, no difference. We learn to not believe in ourselves. Não tem diferença nos Estados Unidos, em Nova York, na China, na Europa. A gente aprendeu a não confiar na gente mesmo. And this is so deep E isso é tão profundo that we have to work very hard to change that. que nós precisamos trabalhar muito duro para mudar. Truth is that function leads to structure to a great extent. A verdade é que a função leva a estrutura, muda a estrutura. I did not erase
the scar tissue for my lenses. Eu não conseguia apagar o tecido cicatricial dos meus cristalinos. But the little bit of lens that remain works much more than when I was 17.